Essência de hoje eu quero falar com você num assunto que é muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Hoje as famílias, por proibições de estar em lugares públicos e uma convivência social mais liberada, as pessoas estão ficando mais em casa, com a família. E eu quero falar um pouquinho com você sobre relacionamento familiar. A palavra do Senhor diz uma coisa muito interessante, que esse texto sempre me chamou a atenção, sobre Isaac e Rebeca, em Gênesis 26, 8. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. É um tempo onde os nossos relacionamentos também são provados. É um tempo em que precisamos rever. Quem sabe você está chegando à conclusão, nesses dias em que você está ficando mais com a família e vai ter que ficar um pouco mais, que o diálogo está resumido. Agora, não se poderia neste momento as pessoas se enfiarem em Netflix, não é mesmo? Ou mesmo em celular. As pessoas hoje estão viciadas, não é mesmo? Em celular, em Netflix. É normal você fazer uso de todos esses aparelhos e da tecnologia, mas desde que seja um tempo secundário, porque o tempo primário deve ser para a sua família. Esse é o tempo em que a família precisa distrair-se junto, brincar junto, ficar dentro de casa junto. Vamos limpar a casa, vamos limpar juntos. Vamos fazer o almoço, vamos fazer juntos. Vamos conversar sobre coisas que não conversávamos mais. Vamos falar sobre coisas, vamos rever os nossos valores, a educação, vamos rever os nossos relacionamentos. Quem sabe sua família estando junto, você chegou a uma conclusão precipitada que vocês não combinam mais e que não tem mais assunto em comum e que cada um fica num cômodo da casa e isolado. Não, esse é um tempo em que nós precisamos aproveitar todas as maneiras que Deus está falando conosco. Deus está falando conosco e uma das falas de Deus é uma pergunta: como está o seu relacionamento familiar? Como está o relacionamento seu com seus filhos, com o seu cônjuge? Vocês ainda conseguem conversar? Vocês ainda conseguem dialogar? Conseguem fazer um almoço sem brigar? Sem a opinião de vocês não chocarem de tal maneira que um fique avesso com o outro? Você percebe que Deus está falando com a igreja dele neste momento, de diversas formas e diversas maneiras. Por exemplo, Deus está falando com você sobre a sua situação emocional, sua insegurança, sua dependência. Deus está falando com você, por exemplo, neste momento, como você depende do dinheiro, do amanhã, do depois, da segunda-feira, porque para o hoje o Senhor tem dado. Mas a ansiedade tem tomado conta de tal maneira de algumas pessoas. Este é o momento de nós termos dependência de Deus. Este é o momento de nós interpretarmos as falas de Deus. Ele está falando conosco. Então eu gostaria muito que você revesse os seus relacionamentos familiares. Eu gostaria muito que você abrisse a Bíblia, você pai, você mãe, abre a Bíblia com o seu filho. Monte um caderninho para cada um. Vamos estudar a Bíblia juntos. Vamos fazer o nosso culto doméstico juntos. Vamos falar de amor, de graça. Vamos falar do tempo que nós estamos vivendo. Vamos compreender que tudo isso está debaixo do controle de Deus. Você acha realmente que a peste deste momento é algo que saiu do controle de Deus? De forma alguma. Deus está sob o controle de todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então o que você precisa entender é interpretar as maneiras que Deus está falando com você. Deus está fazendo você ficar um tanto só ou em quarentena com a sua família com objetivo. Qual é o objetivo que Deus tem? O que Deus está querendo te mostrar? Quais são as suas dependências? Quais são os seus vícios? Por favor, neste tempo onde é um tempo doméstico, é um tempo de... Não fique em Netflix. Não fique em celular, olha para a sua família, olha para os seus filhos chamando atenção. Não precisa de muita coisa. Seus filhos só precisam da sua atenção. Sua esposa, seu esposo, só precisa da sua atenção. Que Deus te abençoe e até o próximo Essência, em nome de Jesus, em família.